Boa noite. Eu quero agradecer a cada um de vocês que aceitou o convite de estar aqui. O professor Salatiel, coordenador do nosso curso, ele convidou os calouros do próximo semestre. Eu já fiz o contrário, eu convidei os egressos do curso de pedagogia. Então, a gente tem aí uma diversidade de acadêmicos, calouros, egressos, né? Que bom para a gente conversar sobre o curso de pedagogia da Facel. Meu nome é Márcia Perini Vale, eu sou pedagoga, formada pela mesma instituição que o professor Salatiel, a antiga FACIASC. Tenho pós-graduação em psicopedagogia, também pela antiga FACIASC, e sou mestre em educação, administração e comunicação pela Universidade São Marcos de São Paulo. Atuo na educação há bastante tempo, principalmente no ensino superior e na educação infantil. Eu vou começar a apresentação compartilhando a tela, porque a parte inicial, eu e Valéria vamos fazer juntas, e a gente vai... Deixa eu só... Isso. Então, nosso painel de hoje, curso de pedagogia, faz parte do evento acadêmico Diálogos sobre a Facel, que ao final do ano de 2021 será publicado um livro sobre o evento. Hoje nós conversaremos informações gerais do curso de pedagogia e também sobre as disciplinas. Eu e Valéria vamos apresentar essa parte. Logo após, o professor e coordenador do curso, Salatiel, vai apresentar a coordenação. A professora Marcela, o professor Sidmar vão falar sobre os projetos de pesquisa e a professora Joana Lúcia sobre os projetos de extensão. Para a gente começar a conversar sobre a pedagogia, vale ressaltar que a pedagogia é uma das mais antigas profissões do mundo. Na Grécia Antiga, o pedagogo era o escravo que guiava a criança ao local onde ela iria adquirir o conhecimento. E de lá para cá, a preocupação central da pedagogia continua em encontrar formas de conduzir o indivíduo ao conhecimento. Para Libânia, a pedagogia é um campo do conhecimento que ocupa do estudo sistemático da educação. Já Saviani fala que o pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, possibilitando, organizando o processo de formação cultural. É um formador de homens. Então, se ele é formador de homens, de pessoas, de seres humanos, deve assumir uma postura profissional ética, pautada na responsabilidade social, né, visando aí construir uma sociedade mais justa, mais includente, mais solidária. Para isso, é preciso uma sólida formação teórico-metodológica, articulada às demandas sociais, inclusivas e humanizadas. O curso de pedagogia da Facel, então, dessa forma, entendendo a pedagogia conforme Libânio e Saviani, e entendendo o pedagogo da mesma forma, tem o amparo legal nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, e também nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de pedagogia de 2006, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Nível Superior de 2015, do Conselho Nacional de Educação. O campo de atuação do pedagogo, ele é vasto, né? O pedagogo, ele pode atuar no planejamento, execução, coordenação, acompanhamento, avaliação de atividades em ambientes escolares e não escolares, bem como também ele atua na produção e difusão do conhecimento científico metodológico do campo educacional.
Trouxemos aqui o registro da primeira turma de pedagogia, que começou, né, teve início aí em 2008. Aqui eles estão participando de uma palestra em comemoração ao Dia do Pedagogo com a professora Mercedes Silvério, em 2008. Importante ressaltar que, junto com a turma, está a professora, né, assistindo a palestra, a professora, então, da época, Zilma Gasparini. Nós convidamos alguns egressos da primeira turma para fazer um depoimento, e um egresso disse que o curso foi um divisor de águas em sua vida, um divisor de águas tanto no conteúdo acadêmico, como também na sua vida pessoal. E aí ela finaliza dizendo que os professores lançaram sementes que continuam germinando até hoje, na forma de pensar e também na forma de ser professor. Nós convidamos os egressos para falar junto com a gente sobre o curso de pedagogia, porque para falar do curso de pedagogia, a gente não se sentiu à vontade de falar apenas sob a nossa ótica. Então, eu e a professora Valéria fizemos uma pesquisa no período aí, final de abril, início de maio, pelo Google Forms, e grata nossa surpresa, que nós destinamos uma semana para a pesquisa, mas em 3 dias nós tínhamos já esse total de 103 participantes, totalizando aí 24% dos egressos que contribuíram aí com a gente nessa pesquisa para falar junto do curso de pedagogia da Faceli. Perguntamos se eles estão atuando no mercado de trabalho e onde, né? Então, as respostas foram diversas, mas se a gente fizer uma somatória, mais de 66% estão atuando na área educacional. 10% não está atuando, seja porque não conseguiu, seja porque não procurou, né? E os outros estão em outras áreas. Uma egressa, a gente trouxe aqui alguns depoimentos que a gente acreditou que ilustra bem como que o curso de pedagogia da Faceli, ele é percebido pelos egressos, né? Uma egressa diz que passou em 3 concursos públicos, 2 em Linhares e 1 em Aracruz. Recebeu propostas de trabalho em escolas particulares e se sente muito grata pela formação e os conhecimentos adquiridos. Tem orgulho de ter sido aluna da Faceli. Nós perguntamos também se eles recomendariam o curso de pedagogia. 99% disseram que sim, e muitos disseram que já recomendaram várias vezes. E aí a gente pediu também alguns depoimentos das experiências vividas. Eu não vou ler todos, eu só tarjei de vermelho o que alguns que se destacaram, porque assim, todos os depoimentos valem a pena ser conhecidos, mas a gente não tinha tempo aqui hoje. Então, um egresso disse que foi a construção de um artigo que foi publicado, de uma atividade que foi realizada no CEINS do bairro Interlagos. Outro egresso disse que o tema autismo, né, ficou marcado na vida dele, podendo levar esse conhecimento aos colegas, aos pares. Outro disse que o estágio foi uma porta de entrada para estar onde está hoje. Então, a gente costuma falar que o estágio é muito importante, né? Mas ouvir isso do egresso é muito valioso. Outro disse que no período da pandemia, ele sentiu que os conteúdos do curso ficaram um pouco prejudicados pelo ensino remoto. Nada como a interação da sala de aula, né? Outro disse que o fato de ter escrito um livro, né, os alunos fizeram um livro
na disciplina de FTM de Educação Física e o projeto de alfabetizar um adulto na disciplina EJA. Marcaram muito. Outro disse que trabalhar como assistente de alfabetização no projeto Alfabetização, que funciona no interior da Faceli, na brinquedoteca, atendendo crianças, ajudando, né, ampliando as oportunidades de leitura e escrita de crianças do terceiro ano do ensino fundamental da rede municipal de educação. Outro disse que os estágios obrigatórios, ele pôde ter contato com a prática na sala de aula, na gestão e ambiente não escolares. Então, o estágio aí, né, consolidando como uma disciplina importante para vivenciar a prática da educação em ambientes escolares e não escolares. Outro disse que a organização curricular do curso precisa melhorar em relação à pedagogia social, porque acha que a carga horária, né, poderia ser maior, e também porque o tema ele fica mais nos últimos períodos, poderia trazer mais para o início, né? Mas, como na Semana de Estudantes de Pedagogia, a gente deu uma atenção especial em proporcionar temas de pedagogia social. A gente teve a professora Flávia falando sobre a pedagogia empresarial e tivemos egressos também falando de outros espaços que a pedagogia social atua. Então, essa importância da gente falar desde o início do curso sobre esse campo de atuação da pedagogia, que é também em ambientes não escolares. Outro disse que marcou ouvir um depoimento de um jovem do IASES que a gente levou para dentro da Faceli com toda a segurança, com toda... E foi uma atividade da disciplina de pedagogia social também. Outro lembrou de uma atividade extra-classe ao qual eles foram na reserva da Vale. E aí, se a gente for elencar outras aulas extra-classe, a gente vai ter aí uma diversidade, principalmente a professora Joana, que gosta muito de aula de campo, né? Então, apareceram nos depoimentos. Houve também o relato de uma situação constrangedora que o egresso disse que foi resolvido, e também houveram 2 relatos com problemas de realização de TCC que também foram resolvidos. Apenas um participante disse que o curso não acrescentou muito na sua vida profissional. Então, assim, de um quantitativo de 103 egressos, então a gente teve aí... claro que a gente não ia trazer só as glórias, a gente trouxe também as dificuldades enfrentadas. Então, mas foram muito poucas em relação ao quantitativo de depoimentos positivos. Essa foi uma pesquisa ímpar para o registro das memórias do nosso curso, que se afirma no seio da sociedade linharense há pouco mais de 2 décadas, constituindo-se em uma história singular e única. Agora, eu convido a professora Valéria para continuar a nossa conversa, o nosso diálogo, falando mais sobre as disciplinas do curso de pedagogia. Boa noite, pessoal. Boa noite aos meus colegas aqui presentes. Boa noite a vocês, alunos, e de uma forma, assim, muito especial aos egressos que estão aqui conosco e aos calouros também. Tem até uma fala de uma aluna no chat. Eu estou muito ansiosa, eu sou uma caloura que está, assim, muito ansiosa. Isso é muito bom. Essa ansiedade, assim como enquanto nós, professores, também temos, isso é muito bom. Eu tenho graduação em pedagogia, e é muito interessante dizer, eu também tenho graduação em letras, português e inglês.
E durante décadas da minha vida, eu fui professora aqui no município de inglês. E eu preciso dizer para vocês que, além de todo o conhecimento dentro da língua inglesa, mas foi exatamente a pedagogia quem me sustentou, tá? Então, é um curso que eu recomendo, é um curso que, se eu tivesse que fazer de novo, faria, porque definitivamente é um curso que me sustenta, inclusive, até hoje. Tenho algumas especializações e, como a professora Márcia, o mestrado também no campo, né, da educação, comunicação e administração. Nós vamos passar agora para o que a gente chama de tópico de disciplinas, e está dentro da organização curricular do nosso colegiado de pedagogia. E é muito interessante que toda essa organização curricular, toda essa documentação, ela está já no ambiente virtual. Qualquer um de vocês pode ter acesso, sim, ao PDI, né? Nós temos ali o Programa de Desenvolvimento Institucional. Se vocês observarem, é um documento super recente, né, de 2019, e essa organização curricular do curso de pedagogia da Faceli, ela foi estabelecida tendo em vista o perfil de egresso que se pretende formar. E aí a gente tem uma citação bem bacana que está dentro desse documento e que vale muito a pena a gente se apropriar da ideia de que nós da Faceli, nós enquanto os professores, os formadores de vocês, nós desejamos que você seja, sim, um profissional comprometido com os avanços tecnológicos e educacionais. Nós queremos também que você tenha um comprometimento com a ética e com a cidadania, e tudo isso sempre com uma sólida fundamentação teórico-metodológica e competência profissional, política e social. E, além disso, é muito importante, como a professora Márcia disse, que a função do pedagogo, ela é super extensa. Não só o local de atuação, mas também a sua função. O pedagogo, ele precisa ser capaz de organizar, de gerir, de planejar, de executar, de coordenar e avaliar os processos educacionais em ambientes escolares ou não. Então, tudo isso acontece ao longo desses 8 períodos que vocês desfrutam ao longo do colegiado de pedagogia. O currículo, ele está estruturado por meio da garantia de uma base comum nacional. Essa base comum nacional, quem a institui são as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, licenciatura. Tem a sua base curricular na resolução do Conselho Nacional de Educação. Esse Conselho Nacional de Educação, ele é do ano de 2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior. O próximo slide, vocês vão observar que a organização curricular da Faceli, com base na resolução número 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação, ela traz para nós 3 eixos: disciplinas, que são obrigatórias e algumas optativas, um outro bloco com atividades complementares e um terceiro, que é o estágio supervisionado. Então, é muito importante a gente entender que são 2.833 horas de disciplinas. Disciplinas formativas, que são estruturadas por núcleos de formação geral e de aprofundamento, com diversificação de estudos nas áreas de atuação profissional. 200 horas são de atividades complementares. Então, hoje, vocês já vão sair daqui, né, colegas, com 3 horas, né, de formação. Essas atividades complementares, elas consistem em estudos e atividades independentes,
porém, sempre contextualizadas no sentido de ampliar os horizontes do conhecimento dentro da pedagogia, através de meios de vivências compatíveis com as relações tanto de trabalho quanto de prática estabelecida ao longo do curso. 400 horas são do estágio supervisionado. Um estágio supervisionado que se inicia lá no 5º período, na educação infantil. Depois você vai ter, nos anos iniciais do ensino fundamental, você vai perpassar também por um estágio em gestão democrática da educação e, finalmente, a oportunidade de vivência em ambientes não escolares. Então, assim como nós tivemos essa prática lá na pesquisa que a professora Márcia e eu fizemos, e que o estágio foi porta, o estágio foi resposta a realmente aquilo, a minha identificação maior é com a alfabetização. Então, na verdade, eu vou trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental? Não, peraí, eu penso que eu tenho uma habilidade ainda maior para trabalhar com criança, então eu vou me dedicar à educação infantil. Não, pedagogia hospitalar. Não, eu penso que numa empresa, gente, o leque que vocês têm, que nós temos dentro da pedagogia, definitivamente, ele é muito rico. E se a gente somar essas disciplinas, as atividades complementares e a carga horária do estágio supervisionado, nós temos nada mais, nada menos do que 3.433 horas de carga horária mínima. Tá, pessoal? Atualmente, o curso dispõe de 3 organizações curriculares vigentes. Quando vocês virem, e talvez muitos nem percebem isso, né? Mas existe, no horário que vocês recebem, no horário de aulas durante a semana, vocês encontram lá a nomenclatura da sua turma, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º período. Você encontra também o horário em que ele acontece, matutino, vespertino, noturno, e você vai ter ali a organização curricular vigente. Então, hoje, nós temos turmas que ingressaram em 2014, outras turmas em 2017 e outras turmas em 2020. Então, muitas vezes, você tem um colega que, de repente, passou por uma determinada disciplina lá no início do curso, e você está procurando a disciplina tal, e você fala, peraí. Então, lembre-se, trata-se de organização curricular vigente. Bom, além dessas 3 organizações curriculares, todo o curso está estruturado em 3 núcleos de conteúdos. O núcleo de estudos básicos, o núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e o núcleo de estudos integradores, que tem por finalidade proporcionar enriquecimento curricular. E agora a gente vai para a relação de disciplinas. 1º período aí presente, olha só o que aguarda vocês, tá? Vocês terão atividades práticas 1, filosofia da educação, tecnologia de informação e comunicação aplicada à educação, sociologia da educação, história da educação e língua portuguesa 1. Então, observem que hoje, o 1º período, tá? Ele está ali com a organização curricular, esse OC, Organização Curricular de 2020, então ele tem essa gama de disciplinas para trabalhar. E eu vou dizer para vocês, tá? Cada uma dessas disciplinas com sua especificidade, com a sua importância. Então, desde o 1º período, se apropriem dessas disciplinas. Nós não vamos fazer, né, a leitura de todos, mas eu fiz questão de trabalhar cada quadro aqui com as disciplinas do semestre, a organização curricular, e ainda você tem ali quando é que vai acontecer. Então, o 1º período é no noturno, mas cadê meus colegas do 2º período? Estão no matutino. Poxa, mas o 1º período noturno, ele vai conversar com quem?
nesse terceiro período noturno. Nós aqui já trouxemos a 2021-2, tá, pessoal? Pode passar, Márcia. Então, nós temos o primeiro, segundo, terceiro período, quarto período. No quinto período, se vocês observarem, vocês vão encontrar lá no finalzinho, estágio curricular supervisionado. Então, além das 6 disciplinas que o quinto período abarca, ele tem ainda o estágio curricular supervisionado 1, que é feito na educação infantil. Lá no sexto período, além das disciplinas, ele vai ter o estágio curricular supervisionado 2, que acontece lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Nossa, cheguei no sétimo período, pois é, lá no sétimo período, além das disciplinas do período, estágio curricular supervisionado 3, e encerra no oitavo período com estágio curricular supervisionado 4, que é com a vivência em ambientes não escolares. A sua formação é pensada e articulada de forma com que você se aproprie não apenas de fundamentos teóricos e metodológicos, mas de todo o fazer que existe por trás dessa teoria. Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, mas é muita teoria, não tem muita prática, eu preciso dizer para você que isso não é verdade. Eu preciso dizer que toda a minha experiência, e aí eu posso colocar a experiência dos meus colegas também, nós trazemos a experiência, nós trazemos essa teoria de forma que você veja a aplicabilidade na prática dela. Nós estamos em momento de pandemia? Estamos. A gente está sentindo falta do presencial? Estamos. Mas é o que nós temos hoje e nós conseguimos fazer ainda de melhor. Muitas vezes você pode estar aí no primeiro, né? Segundo, terceiro período, quarto. Gente, como é que será que está acontecendo o estágio supervisionado? E eu digo para vocês, está acontecendo e de uma forma brilhante, tá? Então, os alunos do quinto período, eles podem não estar dentro da escola por uma questão que nós temos que seguir. O protocolo estratégico que todas as instituições têm seguido, e nosso município não é diferente, mas só que eles sabem exatamente o que está acontecendo nas instituições de educação infantil. Então, é muito importante que vocês entendam que a ideia é essa prática, e mesmo à distância, mesmo que a gente não esteja in loco, mas ela tem acontecido. Nós, com os acadêmicos da Faceli, nós temos contribuído e muito com essa formação. E, além disso, além de trabalhar tanto a teoria quanto a prática, nós pensamos muito no desenvolvimento da sua postura ética, estética e profissional. Nós pensamos que o pedagogo, ele precisa saber lidar com os diversos conflitos que existem no ambiente escolar. Nós precisamos entender que a gente tem que pensar, afinal de contas, que tipo de ser humano a gente deseja formar, a gente quer contribuir nessa formação. Para isso, eu preciso entender que existem diferentes etapas na vida de um estudante. E para eu poder intervir de uma forma positiva, porque se você não intervir de uma forma positiva, a coisa não vai caminhar eficientemente. Então, eu preciso conhecer as diferentes etapas da vida de uma criança. Relações interpessoais, habilidades socioemocionais, nós precisamos desenvolver isso também. A promoção do trabalho coletivo, nós não vivemos isoladamente, nós trabalhamos no coletivo, nós estamos aqui coletivamente. Eu tenho certeza que vocês, a imagem que vocês têm da sala de aula, é vocês entrando na sala de aula, e o que a gente vê? A gente vê o quadro à frente, a gente vê as carteiras ali enfileiradas, e eu tenho certeza que um percentual altíssimo dos que estão aqui, e aí eu vou incluir nós, professores também, passa a mão numa cadeira e já arrasta para sentar com o colega do lado.
A gente faz isso numa festa, a gente faz isso num barzinho, quando a gente encontra pessoas que agora a gente não está podendo, né, gente? Fazer o quê? Mas nós não trabalhamos isoladamente. E o pedagogo não trabalha sozinho. O pedagogo tem outros profissionais na escola. O pedagogo ainda tem que dar conta dos sistemas de ensino que tem por trás de toda a sua prática. O pedagogo precisa se lembrar que existem famílias, e famílias que são muito diferentes umas das outras, e que ele atua, sim, de forma direta. Além disso, a promoção de meios para garantir que você, porque aquilo que a Base Nacional Comum Curricular fala hoje, de ter o estudante enquanto protagonista da aprendizagem, nós na Faceli já fazemos isso há décadas, há muito tempo. Porque nós queremos que você, ao término da sua graduação, você seja capaz, você compreenda o que verdadeiramente é uma aprendizagem significativa e ofereça isso para aquele que você tiver contato, porque o que nós desejamos, definitivamente, é que você seja capaz de transformar a realidade aonde quer que você esteja. Bom, acho que é isso, né, Márcia? O tempo também. Nós temos aqui uma série de referências que nós utilizamos, e eu chamo atenção para essa última referência, né? Essa última referência, para que vocês acreditem. Nós pensamos o nosso planejamento, a execução do nosso planejamento, a avaliação do nosso planejamento. A gente pensa com livros, com autores, mas a gente também tem o nosso coração, porque a Faceli é pública, a Faceli é nossa, a Faceli é de qualidade, e quem estará à frente de vocês, colaborando na formação de vocês, são seres humanos e que meu Deus, como que nós nos preocupamos com vocês e como que nós desejamos o melhor para vocês. Que o restante deste painel seja bem produtivo. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês que aqui se fazem. Obrigada.